não tem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, hoje o nosso desafio aqui é falar sobre propósito e começar a pensar no propósito do negócio de vocês. Então, o que seria esse propósito? O propósito é a razão principal, o porquê do negócio de vocês existirem. E tudo isso vai partir da identificação, né, da alma do negócio de vocês. Tentar investigar e refletir sobre as razões que levaram vocês a empreender, a chegar nesses negócios e, com isso, né, entender como é que vocês contribuem para tornar o mundo melhor, né, com esse negócio que vocês possuem. Então, ele é muito similar com uma frase, ele é uma frase que engaja, que cativa as pessoas, que envolve as pessoas, que precisa ser comunicada o tempo todo, tanto para interno quanto para o mundo externo do negócio, né? Mas ele não deve ser confundido com um slogan ou um artifício publicitário, porque, embora ele seja muito parecido, o propósito é algo muito interior, né? Algo que é único de vocês e que provavelmente não deve mudar aí com muita constância, né? A razão do negócio existir é uma só ou algumas, e elas não vão mudando ao longo do tempo. E se mudarem, claro, elas precisam ser bem refletidas, bem entendidas, porque elas refletem essa alma da organização. Então, tomem cuidado para não confundir com nada que seja de marketing, né? A ideia aqui é realmente construir, identificar qual que é essa alma do negócio de vocês, para comunicar isso para o mundo de uma forma verídica, autêntica e, com isso, cativar as pessoas, tá certo? Antes de começar, um vídeo. Confirmem para mim se está dando para ouvir. Sim, tá dando para ouvir. Senhor Anderson, recebeu a encomenda? Sim. Que bom. Smith, seja o que for, a leitura não é de uma máquina. Surpreso em me ver? Não. Então está ciente. De quê? Da nossa conexão. Eu não entendo exatamente o que aconteceu, talvez uma parte de você gravada em mim, alguma coisa regravada ou copiada. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu por uma razão. E que razão é essa? Eu matei, Sr. Anderson. Eu vi o senhor morrer. Com uma certa satisfação, devo acrescentar. Então, uma coisa aconteceu. Uma coisa que eu sabia ser impossível, mas aconteceu de qualquer forma. O senhor me destruiu, Sr. Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Eu não pude. Eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. E agora estou aqui por sua causa, Sr. Anderson. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado. Sou um novo homem, por assim dizer. E como você também, aparentemente, sou livre. Meus parabéns. Obrigado. Mas, como bem sabe, as aparências enganam, o que me leva de volta às razões de estarmos aqui. Não estamos aqui por sermos livres, estamos aqui por não sermos livres. Não há razão de fuga, nenhum propósito ligado, porque ambos sabemos que sem propósito nós não existimos. Fomos criados pelo propósito. Propósito que nos conecta, propósito que nos motiva, que nos orienta, que nos faz agir, propósito que define, propósito que nos une. Estamos aqui por sua causa, Sr. Anderson. Estamos aqui para tirar do senhor o que tentou tirar de nós. Então, pessoal, essa é uma cena Matrix, né? Provavelmente vocês conhecem o filme ou já ouviram falar dele. E ele exemplifica perfeitamente o que a gente quer
comunicar hoje, que é o motivo do propósito, né, dele ser tão importante. É porque ele realmente é esse artifício que vai nos ajudar a nos entender melhor enquanto negócio e, com isso, usar esse propósito como uma referência da alma da nossa organização, de quem nós somos como negócio, que auxiliados pelo DNA também, que também nos identifica, o propósito é o que vai fazer tudo fazer sentido, digamos assim, vai movimentar esse negócio, guiando as ações, guiando a forma de se comunicar e de se relacionar com as pessoas, tá? Então, esse é só uma introdução que exemplifica exatamente o que a gente quer. E quando a gente está falando de propósito, como eu mencionei no início, a gente está falando do porquê dos nossos negócios. E aí, o porquê ele é o cerne principal ali, está bem no interior dessa organização, atrás de algumas outras camadas que a gente consegue visualizar e interpretar mais facilmente, que seria o que a empresa faz e como ela faz. O porquê está ainda mais interno do que isso, né? Quando a gente está falando do ok, a gente está falando da parte muito técnica, muito tácita do nosso negócio, algo que a gente consegue tangibilizar com facilidade. O como é muito mais de processos, a forma como a gente entrega as coisas, como a gente constrói as coisas, e o porquê é justamente o motivo principal da gente existir, de fazer tudo isso da forma como a gente faz tudo isso, tá certo? E aí, quando a gente entende o porquê, é a forma como as empresas tradicionais se diferenciam das empresas mais inspiradoras. As empresas que inspiram a gente, que a gente quer fazer parte, que a gente gosta, que cativam a nossa atenção e o nosso carisma, elas geralmente estão se comunicando conosco por meio desse porquê. Elas identificaram o porquê e conseguem comunicar ele com muita facilidade. E é isso que a gente quer trazer para o negócio de vocês também. Entender o porquê é fundamental, porque poucas empresas sabem dizer por que elas existem, por que elas fazem o que fazem. Né? A maioria sabe dizer o que, a grande maioria também sabe dizer, explicar como faz o que faz, mas pouquíssimas sabem explicar o porquê. E é isso que a gente quer ajudar vocês a descobrir, o porquê do negócio de vocês existir. E como que, com isso, vocês fazem o mundo um lugar mais rico e mais significativo para a gente viver, para as pessoas viverem. Como que vocês contribuem para deixar o mundo melhor. Tudo isso tem uma relação com o DNA, como eu falei antes, que é a raiz do negócio, a identidade do negócio, algo que os atributos principais, essenciais, que representam essa entidade, essa organização, como ela mesma, com algo único. E o propósito é a forma como a gente vai comunicar esse DNA para o mundo que a gente habita, que é o posicionamento. Então, se a gente observar como uma organização, o DNA é interno, o posicionamento é o mundo externo e o propósito é o que vai comunicar de dentro para fora e de fora para dentro, tá certo? Então, a gente vai ter missão, visão e o propósito. Também são coisas diferentes. Né? A missão está falando do porquê, o que a gente está fazendo. Isso é a nossa missão. Onde a gente está posicionado, nosso posicionamento, vai ser a nossa visão. Agora, o porquê do nosso negócio existir é o nosso propósito. Aqui dá para visualizar essa ideia de como que a gente se posiciona dentro do nosso mundo, no mundo onde o nosso negócio habita, e ali dentro, quem nós somos internamente, e o propósito fazendo essa conexão interna e externa. Certo? Quando a gente entende tudo isso, a gente torna os nossos negócios mais humanos, mais emocionais. E com isso, a gente consegue agregar valor para o nosso negócio. No momento que o nosso cliente nos reconhece, não só como uma empresa que está vendendo uma folha de papel, mas como uma empresa que está preocupada em me fornecer um produto que eu preciso, se comunicando comigo com uma linguagem que eu reconheço, né? Porque aquela empresa tem um porquê muito forte que nos orienta nesse sentido. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Está dando
bastante ruído, se puderem, por favor, fechar, eu agradeço. E aí é que a gente vai diferenciar os nossos negócios. As empresas, normalmente, a grande maioria das empresas, ela está tentando nos vender o que elas estão fazendo. Mas o que as pessoas compram não é o quê, é o porquê. Né? No momento que a gente toma uma decisão de compra, a gente está associando aquela ação não a algo que a gente está pensando e está agindo de forma racional. A gente está agindo geralmente, ou na maioria das vezes, de forma emocional. A gente se identifica com algo e aí a gente compra. Né? Não vou sair comprar um carro novo simplesmente porque acordei e pensei que era um carro novo, né? Não, alguma coisa me motivou a ir buscar aquilo. Às vezes a comunicação... Pessoal, tem alguém digitando? Alô? Você está me ouvindo? Bruno, eu acho que é você. Se tu puderes desligar o microfone, tá saindo no áudio aqui da Nai. Obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Só que estava bem alto aqui. Então, a ideia aqui é justamente a gente conseguir atingir esse estágio de entender porquê e vender o porquê para as pessoas. E não querer vender simplesmente, né? Entender quais pessoas vão se conectar com esse nosso porquê e fazer com que isso seja mais forte e tenha mais valor para elas, de fato, do que o que a gente está produzindo, querendo vender para elas, certo? Só um pouquinho, gente. Eu vou abaixar aqui o microfone. Eu ainda estou ouvindo alguém digitar. É o B ali, né? Pronto, eu abaixei. Vocês também conseguem dar uma reduzida aí no volume dele se precisar, porque já que acho que ele não está ouvindo a gente. Então, continuando, a P&G é uma empresa que traz, que comunica esse propósito muito bem e que nos mostra esse propósito dela, que é melhorando a vida perto de você. Esse é o principal porquê dela, né? E a forma como as empresas comunicam os seus propósitos, como a gente não deve mencionar ou misturar o quê, deve ser muito focada nesse sentimento que ela quer passar, né? Nessa alma da organização dela, da empresa, que precisa ser evidenciada. Então, aqui tem um vídeo exemplificando o propósito da P&G. Nessa ideia de comunicar, claro, sem, de fato, mencionar o produto.
P&G apoia as mães com outro orgulho. Essa foi uma campanha de marketing, né, mas que comunicou o propósito da P&G de uma forma que não houve interação dos produtos, né, houve um foco na comunicação de como que a P&G ajuda ou atua melhorando a vida perto das mães, né, focando nesse público especificamente. Então dá para ver em alguns momentos ao longo do vídeo que há imagens que aparecem os produtos. No final aqui também aparecem algumas marcas da P&G, né, da detentora. Mas, ao mesmo tempo, ela não foca nisso, ela foca nos momentos, né, naquele momento das mães apoiando os filhos pequenos e depois esses filhos conquistando grandes sonhos, né, enfim, grandes resultados. Então é nesses momentos, nessa forma de apresentar esses dois lados, sem dedicar muito tempo ou muito foco aos produtos, que ela comunica o seu propósito. Então é só um exemplo de como que essas grandes marcas conseguem trazer, evidenciar, né, essa questão das marcas, do propósito, desculpa. E tudo isso é baseado em biologia, né, em neurociência. Quando a gente está falando do o quê, a gente está falando muito mais do lado racional do nosso cérebro. Então, a nossa decisão de compra, ela vai ser muito mais motivada pela necessidade de fato, né? Quando a gente vende o o quê, a gente também cai, esbarra, né, na dificuldade de ser superado e competir diretamente por preço, por qualidade, por facilidade de compra, né? Porque se a gente está focando no o quê, a gente está vendendo um produto que pode ser facilmente replicado por outra empresa e nesse momento a gente acaba dividindo um público. Quando a gente está falando de porquê e como, a gente está falando com o lado emocional do nosso cérebro. Então, não importa se outras empresas estejam produzindo algo igual a gente, porque o nosso cliente não vai comprar o que a gente está entregando, ele vai comprar o porquê que a gente está entregando, a forma como a gente está entregando aquilo. Então, é a marca que vai pesar mais e não o produto, né? É a emoção que consumir a nossa marca vai trazer de impacto para esse cliente e não o produto de fato. É claro que o produto precisa estar atrelado e equilibrado com essa entrega, tudo é um conjunto, né? E tudo funciona, flui, tem que fluir em harmonia, mas o que mais importa nesse momento é que todo o conjunto esteja com o foco principal no porquê e um pouquinho no como e não tanto no o quê. Certo? Professora, o que é consequência. Pode falar. Mas no caso da Procter & Gamble, por exemplo, eu acho que, não sei, né? Mas essa propaganda, ela só faz sentido para mim depois de ter consumido assim uma imensidão de outras propagandas do que deles. Porque todo mundo conhece o que é Procter & Gamble, ou talvez não conheça a Procter & Gamble, mas conhece as marcas da Procter & Gamble, porque eles Sim. são muito bons em mostrar o que deles, aquelas propagandas bem tradicionais. Mas, de certa forma, em algum momento, vale a pena para eles mostrar o porquê, mas o contrário talvez não fizesse tanto sentido, pelo menos para mim. Sim, pode ser, exatamente. Aí tu tocou no ponto principal. Nem sempre a gente vai se identificar com as marcas, né? A gente talvez se identifique com algumas marcas, mesmo marcas com propósito muito forte, a gente se identifique mais com o que elas estão entregando. Mas talvez porque a gente não faz parte daquele público principal que ela está almejando, né? Por exemplo, existem diferentes formas da gente entregar diferentes produtos, né? Mas as categorias de clientes nessas marcas que têm um propósito muito definido e também para vocês, né? É interessante que a gente tenha essa divisão de quem que é o nosso público principal. Esse público principal é o principal receptor dessa mensagem do porquê. É ele que vai consumir principalmente o porquê que a gente está entregando e o como a gente está entregando. O o quê, é claro que ele vai ter uma abrangência maior, talvez, em relação
a venda de produtos, nesse caso, nessa categoria especificamente da P&G, né? Mas se a gente observar, por exemplo, uma competição entre a Apple e a Dell, né? Existem clientes para as duas, clientes interessados em cada uma delas. E o porquê da Apple não vai comunicar, não vai contagiar o cliente, o porquê da Dell, ou o cliente que se identifica com o porquê da Dell, porque são propostas de entrega diferentes, né? E mesmo que, claro, todas elas o tempo todo estão publicitando seus OKs também, com certeza. Não quer dizer que vocês não devem fazer isso. Quer dizer que quando vocês trabalham com o porquê e com o como muito claros, a forma de captar e contagiar essas pessoas é muito mais profunda do que o OK de fato. Mas com certeza as comunicações precisam. O porquê, o propósito, ele não vai substituir as campanhas publicitárias, elas só não podem ser confundidas, tá? E aqui nesse exemplo da P&G, é um exemplo de como colocar o propósito dentro de uma campanha publicitária. Mas não quer dizer que, ao mesmo tempo, ela não esteja fazendo outras super focadas no seu produto, de fato, né? Deu para entender? Ficou claro essa diferença? Perfeito, professor. Obrigado. Tá certo. Então, gente, quando a gente consegue entender isso, a gente coloca o nosso significado em ação, né? A gente consegue colocar o significado do nosso negócio em ação e criar uma narrativa, contar uma história para comunicar isso para os nossos clientes. E aí a gente acaba por criar uma cultura, dar vida para uma cultura, para a nossa história, levar ela para o mundo e fazer com que ela se replique entre as pessoas, né? As pessoas que são seduzidas por esse discurso do nosso porquê, se identifiquem com ele e possam levar ele adiante também. E isso também internamente no nosso negócio, né? Conforme a gente vai entendendo o nosso propósito, as pessoas que trabalham conosco acabam por compartilhar e participar e ajudar a construir essa cultura também. E a gente consegue unir várias peças com base nessa âncora que é o nosso propósito, para dar vivacidade para esse negócio e levar ele muito adiante, como é esse caso. E aí? O que vocês me diriam, perguntasse qual foi o propósito da Coca-Cola? Caraca, ela já criou valor na hora de comprar, né, ali. E parece ser uma coisa assim boba, mas que faz toda a diferença. Eu acho que eu ia pegar mais umas latinhas lá só para ouvir o barulhinho. Ela criou o valor antes mesmo da gente pagar a conta, antes mesmo da gente experimentar e abrir o produto, que é o que a gente consome, né, o líquido ali. Mas ela vende mais do que isso. Ela vende muito mais do que isso. Eu achei fantástico, eu ainda não tinha visto. Isso aí, exatamente. Na verdade, a gente consome, a gente tangibiliza é o líquido, né? Mas quando a gente está consumindo uma Coca-Cola, a gente não está consumindo apenas o líquido, né? A gente está consumindo a marca, a gente está consumindo esse espírito que ela traz, né? E o propósito dela está muito atrelado à felicidade. Então, quando a gente se depara com uma campanha dessa, até assistindo, a gente é contagiado com esse sentimento de felicidade, não é?
Mesmo não sendo tão fã da marca ou dos produtos, a gente acaba por ser, de alguma forma, captado por essa emoção que ela está tentando traduzir ali, com essa surpresa feliz. E né? eles conseguem, acho que muito bem, a Coca-Cola, fazer isso em todo o consumo dela, né? Agora estão falando, nesse caso aí foi na compra, né? Mas também eles exploram aquele barulhinho de quando abre a garrafa, e aquilo ali eles vão colocando na nossa cabeça. De certa forma, quem gosta de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola muito mais do que café. Tem gente que é o cheiro do café, né? Eu não sou muito do café assim, mas numa refeição, dependendo do tipo de refeição, aquele barulhinho, a pessoa já, pô, Coca-Cola abriu, coisa boa. Né? Então, eu acho que e isso não é assim simplesmente um gosto meu. Eu tenho a nítida noção de que eu consumi muito esse tipo de publicidade e, claro, eu gosto também do produto. E é engraçado quando tu falasse agora desse barulhinho. A gente pode estar de costas sem saber. Se a gente ouve alguém abrir, a gente já olha. E quando perguntam para a gente qual é o refrigerante que você quer lá no restaurante, Coca-Cola. É o share of mind mesmo que eles geraram dentro de tantos anos na nossa cabeça. Por exemplo, eu estava conversando hoje com meu sócio e ele falou que o pai dele era médico e ele trabalhava em áreas lá da Amazônia, então, assim, as empresas queriam tratar ele maravilhosamente bem, então eles chegavam lá com as compras do mês. E naquela época, lá pelos anos 70, 80, não tinha essas garrafas de 2 litros, né? Essas garrafas de 600, não tinha latinha, eram as garrafinhas de vidro. E ele falou que chegava de grade de cerveja já, de refrigerante. Eu fiquei enlouquecida. Imagina chegar uma grade de Coca-Cola na minha casa. Então, olha só o que gerou no share of mind de tantos anos que a gente escuta, como ele falou, né? Eu quero isso para o meu produto. Exato, exatamente. É a forma como pequenos elementos, né, vão sendo traduzidos para reforçar esse propósito, nesse caso da felicidade, mas que pode ser outras coisas também, né, outras referências, identificando esse valor que é entregue para o consumidor, que ele reconhece, né, e também traduzindo isso como propósito da marca, e claro, reforçando isso constantemente nas comunicações, e aí sim, caindo na questão da publicidade. Mas com certeza, esse som, né, a Coca-Cola, a própria cor da lata a gente reconhece, ou da garrafa a gente reconhece de longe, né, porque é um ícone, e é um ícone que foi construído, com certeza, né, por meio de muita comunicação, e que também nossos negócios aqui também podem chegar nesse momento, né? Claro que isso exige muito investimento, exige muito estudo, exige profissionais com essa expertise, mas não é impossível, né? A gente tem boas referências e usando artifícios como referência, a gente também pode chegar lá, né? Quem não vai nos impedir? Né? Então, a ideia de hoje é que a gente conseguir entender qual que é o propósito de vocês para conduzir esse processo de construção das marcas, desse significado das marcas, e criar essa vitalidade, dar vida para esses negócios. E aí, a gente vai fazer tudo isso com base no nosso porquê. Por que o nosso negócio existe, o negócio de vocês existe, e o que seria do mundo se ele deixasse de existir? A primeira pergunta vai nos orientar de dentro para fora, por que o nosso negócio existe na nossa visão, de dentro para fora, e o que seria do mundo se ele deixasse de existir é de fora para dentro. Então, a gente também precisa coletar as informações que o mundo nos fala, nos representa, para comunicar isso, trazer aquela cultura lá de fora do mundo onde a gente está se posicionando, para que a gente equilibre esses dois lados, o interno com o externo. Então, o propósito precisa consolidar essas duas pontas desse ecossistema, digamos assim. E aí que a gente vai construir as marcas. Diferente das empresas que são construídas com dinheiro, a gente vai construir marcas com significado. No momento que a gente possa escolher, determinar o quanto a gente vai cobrar pelo nosso produto ou nosso serviço, pelo que a gente está entregando de valor, e não simplesmente
considerando custos e uma margem de lucro, né? A gente está querendo é construir isso com significado e que os nossos consumidores todos nos consumam pelo significado e não pelo dinheiro, pelo preço, né? Que aí a gente acaba esbarrando nos negócios muito tradicionais que a gente tem muitos por aí. Certo? Mais um vídeo aqui de propósito. A gente assiste. E ele rodar. Se você se chama Sofia, ou tem alguém querido com esse nome, por favor, não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa. Quando ela chegou bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, uma neninha, assim, felpudinha, e foi trazida para fazer companhia para a Brigitte. A Brigitte era uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo na rua. Muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema nos dois casos, isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, e até ficar feliz de ter uma chácara como a Brigitte. Uma cadelinha que sabe ficar na dela com ninguém. Ela sequer late por um animal dela. Mas eu contava da Sofia, cadelinha acostumada a afagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que renovou um afeto neto. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. Daqui a alguns meses nasceu minha filha. E a Sofia, eu confesso, não foi deixar um pouquinho de lado. A gente não se importa muito. Ela se acha caseira, assim, doce, churrasco, que passarinho para correr atrás. E tudo isso vem comigo. Uma vez que a vida dela está por fim. Mas a Sofia, nesse último fim de semana, me apresentou um ar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma. Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro de José Mauro de Vasconcelos. Ele e os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que sentia também de algo que me entregou. O coração de vidro do título era a respeito dos bichos e representava como esse coração era frágil, quebrado. Era a respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções. Aí por lado, o chão e minha filha 9 meses se divertiram colocando a mão na boca da Sofia. Por
puxando nas orelhas, apertando o nariz. A Sofia pensando que aquilo virasse um rosão de Jack, sabe? Apenas olhei para Porã. Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. E esse, gente, vocês imaginavam um vídeo da Panvel assim? A Panvel, para quem não sabe, é uma rede de farmácias. O pessoal aí de caçador eu acho que não tem, né? Mas a ideia aqui era comunicar essa importância que a Panvel vê, né, através do seu propósito, em que o seu cliente esteja bem, né, na importância do bem-estar do cliente, além dos seus produtos de fato, né, focando nesse bem-estar que envolve não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional, né? Então, é um vídeo que comunica esse propósito, não menciona nenhum produto, conta uma história, emociona a gente, né? Envolve a gente nessa narrativa e finaliza com frases, não menciona nenhum nome, né? Claro que ali no início ele coloca, a Panvel apresenta para mencionar de onde vem o vídeo, situar o espectador, né? O receptor da mensagem e no final fecha com o propósito, você sempre bem. Então, é um vídeo aí que comunica e pode servir também de referência de formas de mostrar para o mundo o propósito dos negócios. E aí, com tudo isso, a gente vai construir empresas com propósito, com um lado humano, né, um lado emocional, e com isso cativar mais pessoas, fazer as pessoas reconhecerem o valor do negócio, e com isso também, como consequência de tudo isso, né, fazer com que os lucros aumentem. Aqui tem alguns outros exemplos de empresas com propósito muito claro, a Apple, a Audaces, a Starbucks, o Boticário, cada uma delas no seu segmento, cada uma delas na sua forma de entregar tudo isso, no seu porquê, mas trazendo isso como uma referência principal para aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão entregando. Então, focando na experiência, focando no que o cliente precisa de fato, né? Assim elas acabam agregando valor para suas marcas. E para a gente conseguir começar a definir os propósitos dos negócios de vocês, eu lhes convido a responder essa pergunta: o que seria do mundo se o negócio de vocês deixasse de existir? Essa é a primeira das reflexões que a gente vai fazer para conseguir chegar depois num propósito. Então, gente, fiquem à vontade aí uns 5 minutinhos para tentar responder essa pergunta. Quem não conseguir, não se preocupa, a ideia é só começar a investigar, depois vocês precisam sentar e refletir sobre isso, não é um processo tão simples, né? Então, quem quiser aí abrir o microfone e falar o que imagina do mundo sem o seu negócio, fica à vontade aí para comunicar, antes da gente dar continuidade. Tentando pensar em algo mais conceitual de fato, mais emocional, e não simplesmente o mundo não teria mais uma garrafa plástica, por exemplo, né? Algo que seja muito tangível. Tentem buscar algo intangível, né? O atendimento, a atenção, o bem-estar, aquilo que o negócio de vocês de fato proporciona de melhor para o seu cliente, de valor para o seu cliente. No caso, é para a galera compartilhar aí o propósito das suas empresas? É isso? Não ainda. Não ainda, para dar uma pensada. Responder essa pergunta aqui. Responder o que seria do mundo sem os seus negócios. Difícil, né?
Difícil. Propósito vem depois. E aí, gente, alguém quer compartilhar? Se quiserem, podem postar no chat, o Matheus lê para nós. Só me avisem que eu não estou vendo, tá? Então, se eu não falar sobre... Pode falar. O que acontece? Eu não sei responder essa pergunta. A gente criou um produto novo agora, né? Por isso que a gente está aqui na mentoria. A gente tem uma empresa, já tem desde 2015, mas a gente criou algo com propósito. Então, assim, se ele deixasse de existir o meu negócio, eu não sei, porque a gente está criando, vamos dizer assim, a gente está criando uma nova cultura. Então, a gente está criando uma nova cultura, as pessoas ainda nem sabem que precisam, vamos dizer assim. Elas estão, porque assim, no nosso caso, a gente está democratizando o marketing digital, tá? Então, a gente consegue levar para os pequenos empresários. Só que eles nem sabem o que é o marketing digital. Eles pensam que é só postar no Instagram e é isso. Então, por isso que, assim, se deixasse de existir esse bobar, eles nem saberiam que existe um produto como esse que eles vão ter a oportunidade de entender. Tem muita gente que pega, faz doce e não tem meta, não tem estratégia de venda, não sabe como se divulgar melhor, a própria pessoa que faz não sabe se enxergar como empresário. Então, assim, é isso que eu não consigo responder se o meu negócio deixasse de existir, porque tem muita gente que ainda nem sabe que existe esse tipo de serviço. Certo. Então, tu falasses algumas coisas, eu entendo essa dificuldade, mas então a minha sugestão a gente também aplica para pré-incubação, tá? Quando tudo ainda é uma ideia. Então é possível, te garanto que é possível, mas aí coloca o teu ponto de partida lá na frente, quando o teu negócio já alcançou o estágio que tu imaginas, já está rodando, já faz diferença para esse pequeno comerciante. O que seria desse pequeno comerciante se o negócio deixasse de existir? E tu falou palavras bem importantes aí, a questão da democratização, do acesso, né? Então pode ir nessa perspectiva. Se já tiver, vamos dizer, rodando do jeito que a gente está imaginando e muitas pessoas tiverem acesso, se o nosso negócio deixar de existir, até empresas quebrarem podem quebrar essas pequenas empresas. O faturamento deles não vai crescer, vai sempre diminuir. Em função de não estarem inclusos no mundo digital, como eu disse, eles podem quebrar ou desaparecer mesmo. Então, é nesse sentido. Perfeito, então anota aí essa resposta, vai precisar dela depois, tá? Eu acho que ela melhorou bastante a resposta, né? Em 5 minutinhos. Né? Parece que já deu uma já estava na ponta da língua. Tem algumas coisas aqui no chat que eu vou ler, tá? Tá bom. O Júlio, eu acredito, se eu não me engano, é uma farmácia, tá? A empresa dele. Mundo como uma oportunidade a menos de alcançar o equilíbrio e bem-estar do corpo, mente e espírito. Ótimo, Agora, muito bom. O Júlio apareceu aí. Queres falar, Júlio, um pouco? Eu tinha saído sem querer aqui. Então, na verdade, eu vejo como se eu deixasse de existir hoje, o mundo estaria perdendo uma grande oportunidade. Não só uma, como eu coloquei até 2 opções ali, né? Nós estamos desenvolvendo, então, eu tenho uma farmácia de manipulação e a gente está desenvolvendo um produto que está saindo daqui, que são os florais quânticos. Legal. Nós buscamos com nossos produtos melhoria, equilíbrio, bem-estar, não só físico, mas mental também e espiritual também, né? O diferencial nosso é não tratar apenas as consequências, como o mundo hoje está acostumado a tratar, a dor de cabeça, a dor no corpo, mas sim tratar a origem do problema, onde a maioria é parte psicológica realmente, né? Traumas, dificuldades que vêm lá desde a vida uterina, na verdade, né? Então eu vejo como o mundo estaria perdendo a oportunidade de se reconectar à sua essência e também de alcançar esse bem-estar, esse equilíbrio, essa harmonização também. Perfeito, Júlia, é isso aí, é esse o caminho mesmo.
Gostei, achei bem interessante teu trabalho, né? Tua proposta, teu projeto. E é nesse sentido, eu acho que essa conexão do emocional, do psicológico, é um caminho bem interessante para tu trabalhar no propósito. Então, pode anotar aí essas tuas respostas complementadas aqui, né, das que tu mandou no chat, que eu acho bem interessante. Legal. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mai, agora tem a designa, tá? Se a Tá. designa deixasse de existir hoje, o mundo perderia uma empresa que pensa na educação online com a finalidade de atender didaticamente o público final, ou seja, o estudante, e não atender o mercado de EAD. Legal, o pessoal da Designa, eu acho bem interessante, mas eu acho que ainda está falando muito do o quê, né? Está falando da educação, do digital, do online. Eu acho que tem que ir um passinho além para focar mesmo no acesso, na experiência do aluno, no aprendizado, né? Para tentar tornar um pouquinho mais conceitual, assim. Eu sei que não é fácil, mas dá para chegar lá. Legal. Pelo que eu entendi, né, eu também tenho um projeto pré-incubado lá no Campeche, né? Uhum. É meio que uma conexão com o subjetivo também, assim, dos clientes, das pessoas, né? Não é Exato. entregar o objetivo, o que faz, mas, de fato, apresentar o porquê de alguma forma que toque as pessoas para elas comprarem o teu produto, né? O serviço, enfim. Isso mesmo, Matheus. Legal. É esse o propósito do propósito. Ó, tem mais um aqui que surgiu no chat, do Lidomar. Acho que o Uhum. produto dele é We the People. Sistematizamos processos de atendimento e relacionamentos. Nossa solução permite o registro de dados, facilita as visões macro, empodera os usuários e estabelece conexões. Se nossa empresa deixasse de existir, os dados deixariam de existir, as conexões deixariam de acontecer. Perfeito. Eu acho que tem que focar mais na conexão. É isso aí. Né? Os dados são importantes, mas eles são tangíveis, né? Embora não sejam tangíveis, eles são tangíveis. Focar nessa ideia da conexão aí, eu acho que é fantástica para chegar no propósito. Beleza? É isso, gente. Tem mais algum aí no chat? Aqui no chat não. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade aqui para o segundo momento, o segundo passo aí para a gente conseguir traçar o nosso propósito, que é esse diagrama aqui que tem o nome de Ikigai. Lá na plataforma, se vocês já investigaram a plataforma, vocês vão ver que o Ikigai é a ferramenta do propósito. E ela funciona com essas várias perguntinhas aí, que vocês estão vendo do centro, né, no diagrama do centro, que a gente incorpora com o nosso DNA do negócio, que é o que está na direita. Então, quando a gente está falando do nosso propósito, a gente tem que usar como referência o nosso DNA. Lembra que a gente viu lá nos quadrinhos que o nosso DNA é a nossa identidade, né, o que nos torna únicos, e o nosso propósito é o que vai comunicar esse DNA para o mundo e também vai pegar um pouquinho do mundo para dentro do nosso DNA, né, da nossa identidade. Então, ele vai fazer várias perguntinhas e a gente vai usar o DNA como referência para selecionar as respostas que mais têm a ver com o nosso DNA, com o nosso negócio como um todo. Então, o que acontece? A gente vai pegar um papel e uma caneta, vocês, né, vão pegar um papel e uma caneta aí depois, vão se reunir em equipe, na equipe, e vão começar a se perguntar o que a empresa ama fazer, o que vocês amam entregar para o cliente. O que o mundo precisa? Pensando no mundo lá fora, o que ele está precisando nesse contexto do nosso negócio? O que o mundo está pagando para ter nesse contexto do nosso negócio também? E o que a empresa faz bem? O que a empresa faz de melhor? Com essas várias respostas, a gente vai ter um norte do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente faz bem, do que a gente gosta de fazer, né? E pode ser várias respostas aí para cada uma das perguntas, às vezes é difícil chegar numa resposta só,
E depois vocês vão ler tudo isso e vão conseguir pegar os DNAs e vão ver o que melhor se relaciona com cada um deles, cada um dos componentes do DNA, e vão selecionando pequenos trechos das respostas e depois vão responder a pergunta lá de cima: o que seria do mundo sem você? De novo, né? E aí, com isso, todas essas referências, todas essas respostas, vocês vão chegar numa frase. Uma frase que vai comunicar de dentro para fora e de fora para dentro. Aqui tem alguns exemplos. Da Nanovetores, por exemplo, que é uma empresa de nanotecnologia focada em cosméticos, uma tecnologia bem avançada, né, para entregar um produto mais natural, mais tecnológico para as pessoas. O propósito deles é: inovamos com sustentabilidade para transformar a vida das pessoas. Não menciona em nenhum momento nanotecnologia, não menciona em nenhum momento cosmético, não menciona em nenhum momento o fator natural dos seus produtos. Fala que eles inovam com sustentabilidade para transformar a vida das pessoas. Esse é o propósito deles. Inovamos com sustentabilidade é eles comunicando de dentro para fora. Para transformar a vida das pessoas é de fora para dentro. Vocês também podem usar o de fora para dentro no como que vocês estão entregando isso, né? Que também ajuda aí a entender. Desculpa, gente, tava alto aqui. Tem um videozinho aqui de mais um propósito. Então, gente, pausei aqui um pouquinho só para reforçar esse segundo exemplo, que é da Audaces. Esse é o propósito deles: realizar ideias com engajamento, design e resultados. Então, eles realizam ideias de dentro para fora com engajamento, design e resultado de fora para dentro. Então, faz essa conexão também, né? Uma empresa de tecnologia que está entregando, está atuando na área da moda com software e hardware, e não menciona isso. Fala em engajamento, em design e resultado como referências para esse propósito, tá certo? E, claro, a realização de ideias. É legal que vocês utilizem, aqui tá como a ressalva, o verbo que inicia no gerúndio ou no plural, na primeira pessoa do plural. Por quê? Como aqui, como o da Nanovetores, a gente engaja muito mais quando a gente está falando assim, né? Nos colocando junto ou colocando em ação a nossa frase. Quando a gente fala no infinitivo, a gente está tornando meio imparcial, meio independente. E aí não é tão interessante, não é tão... o fator do engajamento não é tão evidenciado, tá? Então fica aí como sugestão para vocês. E
acima de tudo, por último, mas não menos importante, a questão da autenticidade, ela é fundamental. A gente precisa ser autêntico com o nosso propósito. A gente não pode inventar uma frase linda, dizer que aquilo nos representa, que representa o nosso porquê, se aquilo não está, de fato, na gente como negócio. É preciso ter autenticidade acima de tudo. Tá certo, pessoal? Antes de acabar, um videozinho aqui para vocês. Por que você levanta todas as manhãs? Um resumão. O que você ama fazer? O que dá sentido na sua vida? A resposta Baixa um pouquinho, por favor, está estourado o áudio. Então. Um probleminha aqui no meu computador, isso. Deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui, ver se melhora. Por que você levanta todas as manhãs? Melhorou? O que você ama fazer? Um pouquinho, mas acho que pode baixar um pouquinho Na mais. sua vida? Porque daí a gente aumenta aqui cada um no seu computador. E assim como as pessoas. Deu? Melhorou? Agora tá melhor. Por que você levanta todas as manhãs? O que você ama fazer? O que dá sentido à sua vida? A resposta a essas perguntas é o seu propósito. E assim como as pessoas, as empresas também precisam de um propósito para existir. É esse propósito que define a razão de um negócio existir e irá engajar todas as pessoas envolvidas, de colaboradores a clientes. Na metodologia TXM, nós adaptamos a filosofia japonesa Ikigai como um método para ajudar você a definir o propósito do seu negócio. Para isso, você precisará de investigação, para conhecer a fundo tudo o que é relevante sobre o seu negócio. Precisará também de um conceito forte e claro, alinhado com o seu DNA. E, por fim, precisará de uma comunicação única que explique o seu propósito para todos os seus públicos. Uma dica: um vídeo é uma ótima forma de comunicação para isso. Para ajudar você a chegar no propósito do seu negócio, a gente adaptou esse diagrama com umas perguntinhas-chave que vão auxiliar você a chegar lá. Comece pelos conceitos do seu DNA. Eles são fundamentais para que o seu propósito esteja alinhado com a sua essência. Depois, procure responder a essas perguntas. Mas lembre-se, tudo baseado em informação. E, por fim, a resposta da última pergunta será o seu propósito. Com ele definido, você poderá partir para as etapas de comunicação da sua mensagem para os seus públicos. E só mais uma dica. O propósito é uma das prioridades para a definição do seu negócio, assim como o DNA. Então, entra lá na plataforma TXM e acessa a ferramenta Ikigai para conhecer a metodologia. Nosso e-book tem um passo a passo para você definir o propósito do seu negócio. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ver vocês. Acabamos. Agora é com vocês aplicar o Ikigai e tentar chegar em propósito. Eu sei que é difícil, é um processo custoso, né? Mas dá certo, funciona. E se vocês precisarem de qualquer apoio, a gente está aqui para isso. Obrigada, Naya, porque exatamente a gente está exatamente precisando disso para o nosso. A gente já escreveu várias vezes, a gente vai ter uma reunião na próxima semana de estratégia de venda. Então, a gente precisa, a gente sabe, mas ainda não tem por escrito. E eu acho que com essa, lá na plataforma vão ter as perguntas para a gente responder? Sim, tem o diagrama lá para vocês baixarem, imprimirem, fazerem o que quiserem. Com um e-book também para ajudar, se precisar, dar suporte, rever os conceitos. Eu já fiz algumas anotações aqui para ficar mais fácil, porque a partir disso a gente consegue montar a estratégia de publicidade, né? Que aí depois vem o slogan, depois vem o direcionamento de venda, o produto isca, e a gente está precisando exatamente isso. Eu vou já sentar e estudar agora. Ótimo. Obrigada, Naya. Parabéns. Imagina. Legal, gente. Então, tá bom. Agradeço muito a atenção de vocês. Desejo boa sorte aí nos negócios. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, desculpa. Eu estava aqui, enquanto estava acompanhando, eu escrevi. Oi. Legal. Oi, estamos ouvindo. Pode falar. Eu escrevi aqui, não sei se posso compartilhar, dividir com vocês para dar uma ideia para mim aqui. Claro. Então, eu coloquei assim, ó, o propósito nosso é sermos a luz no final do túnel.
para que quem está em busca de bem-estar e equilíbrio possa encontrá-lo. Legal, acho que é um bom caminho, tá legal já. Ele conseguiu trazer a questão interna de dentro para fora e de fora para dentro, tu acha? Sim, sim, sem dúvida. Lê de novo para mim, por favor. Propósito, então, sermos a luz no fim do túnel, para quem está em busca de bem-estar e equilíbrio possa encontrá-lo. Legal, eu gostei. Legal. Eu curti também. Parabéns, Júlio. Ficou realmente muito bom. Legal, obrigado. Acho que representa bem. Gostei. Eu só quero comentar que eu tive um pouco de dificuldade aqui no áudio. Acabei trocando no final aqui do celular para o computador. Teve, assim, não sei se está gravada a aula, se tem como acessar novamente, porque não foi muito produtivo aqui em função da conexão. Sim, vai ficar gravado sim. Assim que tiver disponível, o Matheus compartilha com vocês. Aí tu pode rever e se não conseguir ver, se tem outros gravados também, a gente pode disponibilizar. Tá certo. E a gente vai ter lá na plataforma essas etapas, né? O DNA, o propósito, etc. Sim, tá tudo lá São já. comentários. Tá certo. Tem todos os materiais lá para orientar vocês também, se precisar de algum suporte extra. Tem lá as orientações, as informações, mas também precisando de um apoio mais direto, a gente está à disposição. Tá legal. Gente, mais alguém? Acho que não. Eu não defini o propósito da minha empresa ainda, até porque ela nem saiu do papel, ela nem existe. Mas dá, Matheus. Já tem que começar a pensar, que nem tu falou, olhar para o futuro, né? É isso aí. Às vezes é um pouco mais desafiador, mais ainda, né? Mas é possível. Só para efeito de conexão, a gente vai encontrar contigo através do Matheus. A gente pode te convidar para ir na nossa empresa. Pode. Vocês têm acesso ao chat já, né? Se vocês precisarem me contatar, eu sou @nai lá no chat. Vou até colocar aqui no bate-papo também. Então tá feito o convite já. Legal. Fico muito honrada pelo convite. Estamos no centro, acho que não tem muita dificuldade, mas também se não for conveniente, a gente pode ir onde você estiver. Não, legal, vamos nos encontrar sim. No chat... Da TXM, pode me chamar ali, se precisar do meu contato também, o Matheus pode compartilhar sem problemas. Pedir para o Matheus compartilhar, porque não tem aqui, né, Matheus? Não, mas eu te passo ali no WhatsApp. Tá bom. Ou, se for o caso um pouco mais específico, se vocês quiserem agendar uma mentoria para falar um pouco mais, né, ali durante 1 hora, o que tu acha, Nai? Poderia ser, né? Claro, podemos sim. Pode ser? Se vocês precisarem, que vocês quiserem, estou à disposição. Daí, Nai, tu me manda a tua agenda ali, por gentileza, aquele link, que daí eu passo pro Lidomar e ele já vê certinho. Tá. Tá, beleza? Combinado. Combinado, então. Obrigado e boa noite. Legal, então, gente. acho que é isso, gente. Obrigada também. Boa noite, obrigado, Nai. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu. Obrigadão. Precisando, estou à disposição. Obrigada pela atenção. Obrigada também, Matheus, por acompanhar a gente aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Até a próxima.